Olá, pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. Vamos mais uma aula 7 agora. E na aula passada, nós falamos sobre o tipo de texto que será cobrado nas redações, tanto do Enem quanto na maioria dos vestibulares, né? O tipo dissertativo argumentativo, não é só o Enem que pede esse tipo de texto, mas vários outros vestibulares também. Bom, esse texto a gente viu que ele é dissertativo porque ele aborda algum tema, algum assunto que é definido, né? E ele também é argumentativo porque, além de você abordar esse tema, você tem que apresentar um ponto de vista fundamentado, né? Que a gente chama de tese. E a gente viu na aula passada como é que é a estrutura desse texto, uma estrutura até conhecida, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos que para a gente aqui, para o Enem e para outros vestibulares também, a gente pode utilizar, mas mais específico para o Enem, a gente vai usar a introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão. Pode usar 3 desenvolvimento, mas para a gente aqui a gente vai trabalhar com 2. A gente viu que na introdução a gente apresenta o tema, né? Só apresenta o tema. E depois isso a gente já viu em várias aulas também, falando sobre o tema. A gente vai ver como escrever isso, né? Está apresentando só, dando uma ideia geral para que vocês conheçam bastante a parte teórica. E a gente também viu que tem que apresentar a tese ali na redação, que é o ponto de vista fundamental. No desenvolvimento, a gente vai fundamentar esse ponto de vista, essa tese, e na conclusão eu vou finalizar esse pensamento, né? E é exatamente sobre essa tese que a gente vai falar agora nessa aula. E a gente vai ver que é muito importante esse aspecto, né? Esse ponto é um dos mais importantes da redação, além do tema. Se a gente não conseguir definir uma tese, a gente não consegue escrever a redação para o Enem, né? E para um texto dissertativo argumentativo, tá? Só que para entender tese, eu preciso que vocês consigam diferenciar o que seria, né, uma tese, tá? O que seria um fato, um ponto de vista e o argumento. Então, vocês precisam ter claro qual é a diferença disso tudo aí, o que é cada um desses pontos, para que vocês consigam fazer uma boa redação, consigam definir uma boa tese, ok? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar desse ponto, que é extremamente importante, que é a tese, ok? Vamos lá. Bem, nós vamos ver que... A gente vai ver que a tese, ela está apresentada, né? O Enem, como eu falei, ele nos mostra aqui na proposta de redação e naquele documento que vem lá na matriz de referência, ele fala sobre o que é tese. Então, a gente vai ver aqui, ó, nessa redação você deverá defender uma tese. Ele já fala isso. E aí ele fala, né? Tese, vírgula, uma opinião a respeito do tema proposto. Então, ele já fala que a tese é uma opinião a respeito do tema que o Enem propõe, apoiada em argumentos consistentes e estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Então, aqui ele diz que a tese é uma unidade textual, né, coerente e coesa, em que você dá a sua opinião a respeito de um tema, mas apoiada essa opinião em argumentos, que a gente não viu ainda o que é isso, né? E se a gente for aqui na proposta em si, que vem lá na folha de redação, a gente vai ver que ele fala de novo sobre isso, ó. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, né? Então, a gente vai ver que isso aí está lá na competência 3 do Enem, que a gente está vendo também, né, junto com a 2, que é o projeto de texto. Então, a gente vai ver que essa parte que a gente vai selecionar
os argumentos e fatos, a gente vai fazer isso para quê? Para a gente defender um ponto de vista. Bom, um ponto de vista é uma tese, Mari, então? A gente vai ver aqui, ó, você deve defender uma tese, uma opinião a respeito do tema, apoiada em argumentos. Eu já falei várias vezes aqui que eu às vezes ouço a pessoa falar, a tese é uma opinião. Para mim, a tese não é só uma opinião. A gente vai ver a diferença aqui, o que é uma opinião e o que é uma tese. Mas ela também tem uma opinião. Então, vamos lá para definir o que é isso, né? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o que é fato. Bom, fato é um acontecimento. Então, é algo que acontece. O carro bateu, choveu, isso é um fato. É algo que aconteceu. Existe violência, é um fato. Esse fato, ele é inquestionável. Por que ele é inquestionável? Porque a gente tem provas que fundamentam isso. Então, o carro bateu, você vai ter lá uma foto, você tem um documento daquilo. Quando fala que você, por exemplo, a violência contra a mulher que a gente viu, existia lá um documento, um estudo, uma pesquisa. Então, existem elementos importantes, elementos respeitáveis, elementos científicos, documentais, que faz com que o que aconteceu seja inquestionável. Eu não posso pegar um fato e questionar aquilo, porque aquilo é um fato, tá? Então, é algo inquestionável. Outro aspecto do fato é que ele é impessoal, não depende de uma pessoa. Aquilo acontece, aquilo existe, então aquilo é um fato, independe daquilo que de uma outra pessoa qualquer, de uma determinada coisa que vem acontecer. Aquilo acontece e pronto, é um fato, ok? Ele é imutável. Como ele já aconteceu, ele não muda. O carro bateu, não vai mudar, aquela situação não muda, né? Aquilo acontece e pronto. Outros fatos podem vir a acontecer que alterem aquele status daquele momento, mas é um fato novo, aquele antigo não mudou. Entenderam? Então, assim, o fato ele é imutável, ele não muda. Tá? Aquilo acontece, é aquilo e pronto. Aí você pode ter estudos, pesquisas, outros acontecimentos que venham alterar aquilo que era um fato. Ou o ser um novo fato, vamos dizer assim, né? Bom, e o que é importantíssimo a gente entender é que o fato não é uma opinião. Por isso, inclusive, que ele é impessoal. Ele não é uma opinião de uma pessoa. E há muita confusão em relação a isso. Quando a gente escreve, né, uma redação, um texto, há essa confusão de que você vai fazer uma redação que você deveria dar a sua opinião, seu ponto de vista, e você, na verdade, bota um fato lá. Aquele fato não é uma opinião. A gente não pode dizer que aquele fato que aconteceu é a nossa opinião. A gente vai ver exemplos disso. Eu quero que vocês entendam isso agora. Fato não é opinião, tá bom? Então, vamos ver um exemplo. A banana é uma fruta. Isso é um fato. Define que algo aconteceu. Ela é. Pronto, ela é. É inquestionável. Então, foram feitos estudos e a banana foi incluída nesse grupo de fruta. Não depende da minha opinião, é aquilo e pronto. Não vai mudar. A banana não vai deixar de ser uma fruta, né? E não é uma opinião minha, aquilo é um fato. Okay? Então, se eu falar que a banana é uma fruta, eu não estou dando opinião sobre a banana. Aquilo é um fato. O racismo no Brasil é um crime. Isso é um fato, não é minha opinião. Porque existe uma lei, um documento. Lembra que o fato ele é amparado por provas? Então, tem uma lei que define o racismo no Brasil como crime. Então, isso é um fato, não é uma opinião minha. Eu não posso questionar isso. Isso não muda, é um crime. Não é uma opinião, é um fato. O Flamengo é um time de futebol. É uma realidade, é um fato. Ele é um time de futebol. O time é Flamengo. Então, existe realmente um time chamado Flamengo, que é um time de futebol. Entenderam? Então, isso aqui é um fato. É algo inquestionável, não muda. Aquilo ali né? Então, o fato, ele é. Tá? Ele existe.
ele é uma verdade. Você pode dizer que o fato é uma verdade, é algo verídico. Diferente da fake news, né? Que não é verdade. Tanto que é fake news, é uma notícia falsa. Então, a diferença é essa, tá? Você tem um fato, é algo que é inquestionável, é uma verdade, é algo que não você tem provas daquilo ali. Exatamente por isso você não pode questionar, tá? Bom, e aí o que é opinião, Mari, então? Eu não tenho que dar um ponto de vista, uma opinião? Sim. Então, a opinião, ela é um juízo de valor individual. É aquilo que você pensa em relação a algo. Por exemplo, em relação ao fato. O fato ocorreu e você pensa algo sobre aquilo. Então, ele é um juízo de valor. Você atribui um valor àquilo ali. Você faz um juízo sobre aquilo ali, né? Na opinião, eu não preciso apresentar justificativas, né? Então, no fato, eu não preciso apresentar justificativas, né? Já na opinião, esse fato que existiu, alguma coisa que aconteceu, eu compreendo esse fato, né? Quer dizer, a minha opinião é a compreensão dessa realidade que aconteceu. Então, inclusive, esse termo opinião, né? O ponto de vista que a gente diz, né? Opinião. A opinião ela vem do grego doxa, que quer dizer exatamente opinião. Né? Tanto que é o que me parece, a palavra significa assim, o que me parece. Isso aí me parece o quê? Né? E aí, me parece, ou seja, é individual, é minha opinião. Como é que eu vejo aquilo? Como é que eu compreendo aquela realidade que eu estou vendo ali, aquele fato que eu estou vendo? E aí vem aquelas palavras, né? Paradoxo, né? Que é a opinião contrária. Então você fala assim, isso é um paradoxo. Você tem uma opinião sim, não. É um paradoxo, opinião completamente contrárias. Ou ortodoxo, né? Que é o que tem uma opinião só. Então você tem, por exemplo, religiões ortodoxas, ou seja, ela tem uma opinião, princípios muito fortes, radicais, né? É um lado só e acabou, não tem conversa, tá? Ou é sim ou é não. Então fala assim, aquela pessoa ali ela é muito ortodoxa. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É exatamente isso. Quer dizer que é um lado só. A opinião é tão importante para algumas sociedades, para algumas culturas, e deveria ser para a nossa também, mas a gente vê muitas assim, coisas que a gente entende que não é, que ela, quando surgiu, ela foi como se fosse assim, a mãe da democracia. Né? Quer dizer, a opinião, o surgimento da democracia veio da opinião. Então, a opinião se caracteriza justamente porque o mesmo valor da minha opinião é o valor da sua opinião. Ela se equipara, independente da pessoa. A opinião é a coisa importante do ser. Ele tem direito à opinião. Então, por exemplo, a opinião vale tanto quanto a minha, vale tanto quanto a sua, e a sua vale tanto quanto a minha, porque ela é inquestionável, né? Porque é sua, é o teu juízo de valor, é o meu juízo de valor. É como o voto, né? Por isso que a democracia vem daí. O voto, ele vale tanto quanto o outro. Um voto vale tanto quanto o outro. O voto do pobre vale tanto quanto o do rico. Assim como a opinião deveria valer. Do negro do preto para o branco, vale a mesma coisa. Tá? Do jovem para o velho, da pessoa que é da direita e da pessoa que é da esquerda. Então, esses valores, eles não podem ser questionados. Por isso que isso é importante numa democracia. Né? Todos têm direito à opinião e a sua opinião vale tanto quanto a opinião do outro, porque ela é sua. Cada um tem a sua opinião. Né? Então, quando a gente fala que o fato ele é imutável, já na opinião, ele pode ser mutável, né? Porque ele pode mudar, é a minha opinião. Por quê? Porque eu não preciso de provas para fazer isso. É a minha opinião, eu falo o que eu quero. Eu não estou falando em relação a deveres e direitos, né? Estou falando em termos de pensamento, né?
Eu penso, vamos mudar, né? Para não suscitar aqui dúvidas em relação a isso. Eu tenho a opinião que eu quero, sem precisar provar nada. A minha opinião eu posso expressar sem provas. É aquilo que eu penso, ok? Não preciso de provas para fazer isso. Eu posso mudar isso, porque como não preciso de uma prova, uma hora eu posso achar uma coisa, como outra hora eu posso achar outra, né? Então, essa mutação, ela acontece justamente por isso, porque eu não preciso de provas para eu alterar isso, né? Não é um fato que é inquestionável e precisa de provas. É a minha opinião. Então, assim, eu posso ter a opinião que alguma coisa é boa ou é bom e posso ter a opinião que é ruim. Ou alguém pode achar que é bom ou outra pessoa achar que é ruim. As duas são válidas, as duas têm o mesmo valor. Posso achar que uma coisa é não, outra posso achar que é sim. Então, você vê que eu posso pensar coisas completamente diferentes uma da outra e de jeitos diferentes do outro. As opiniões, elas precisam ser assim. Numa democracia, a opinião precisa ser assim. Cada pessoa precisa ter o direito de pensar como ela quer, tá? Esse é um direito fundamental na democracia, ok? Então, a opinião, ela é um ponto de vista. É como eu vejo a realidade. É a minha visão daquilo que está acontecendo. Ou, pelo menos, deveria ser a minha visão daquilo que está acontecendo, ok? Bom, e aí a gente vai voltar lá para o fato, né? A banana é uma fruta gostosa, é a minha opinião. Alguém poderia falar que a banana é uma fruta ruim. Não gosta da fruta. É a opinião dela. É aceitável. Eu gosto por quê? Não preciso falar por quê, porque é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Eu não preciso provar por que eu gosto. Eu acho assim e ponto. Ok? O racismo no Brasil é um crime terrível. Não é um crime. É um crime, para mim, terrível. Você pode achar só que é um crime. Que é um crime você tem que achar, porque é um fato. Agora, que é terrível, para mim pode ser terrível, para outra pessoa pode ser só é um crime como outro qualquer. Não acho que seja terrível. O Flamengo é o maior time de futebol. Bom, para mim ele é o maior time porque é o meu. Agora, para você, vai ser um outro, né? Eu posso falar que é maior porque eu quero falar, é o meu ponto de vista. Não depende de nada, só depende da minha visão. A minha visão é essa e ponto. Ok? Entenderam, então, a diferença entre fato e opinião? Opinião é a mesma coisa que o ponto de vista, que é diferente de fato. Tudo bem? Vocês conseguiram observar que eu só coloquei uma palavra aqui para diferenciar a opinião de fato? Eu adjetivei. Ou seja, o adjetivo, a característica de alguma coisa, demonstra isso. Demonstra que você está dando a sua opinião sobre aquilo. Essa única palavra aqui, ó, gostosa, terrível e maior, são palavras que você adjetiva algo, adjetiva um fato, que mostra que você está dando a sua opinião sobre aquilo. Uma outra pessoa poderia usar um outro adjetivo nesse lugar aqui. Ok? Bom, e aí a gente vê que, por exemplo, né, eu trouxe aqui uma tirinha que diz assim, ó, uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Eu fico, às vezes, olhando, né? Tem muita influência por aí, eu fico, às vezes, olhando, a maioria eu não consigo identificar que tipo de conhecimento essas pessoas têm para serem influência, para influenciar alguma coisa. Mas eu respeito a opinião das outras pessoas. Mas por que eu trouxe essa tirinha aqui? Eu trouxe uma outra também, que diz assim, ó, foi um ano péssimo na opinião dos pessimistas. Foi um ano ótimo na opinião dos otimistas. Então, a gente vê que tem duas opiniões completamente opostas. Os pessimistas disseram que foi um ano péssimo e os otimistas que foi um ótimo ano.
Como realmente foi o ano? Fico com a opinião do analista. Ou seja, o analista é aquela pessoa que analisa aquela situação, analisa o fato. Ele tem conhecimentos, vamos dizer assim, técnicos, né, para falar sobre aquilo. Aqui da mesma forma, né? Lembra que eu falei assim, é minha opinião e ponto? É assim, é minha opinião, mas a opinião da gente, ela precisa ter fundamento. Mesmo que não seja para fazer uma tese, mesmo que não seja para você escrever algo. Mas a sua opinião não pode estar só no achismo. Ou algumas coisas você sente. Eu gosto de banana por quê? Porque eu gosto, eu boto na boca, eu gosto. Agora, determinadas coisas que a gente vai falar e que a gente vai fazer, a gente precisa fundamentar em algumas coisas, tá? A gente precisa ter fundamento. Por que a gente precisa ter fundamento? Né? Para não fazer isso aqui, ó. Está na cara que é um quadrado. Aí o outro, eu tenho certeza que é uma bola. E essa é a minha opinião. Bom, ele tem direito de achar que aquilo ali é uma bola, né? Ele viu, tá, né, um reflexo aqui, não sei, mas a gente olha o fato, né? A gente olhando assim, o que nos parece mais, né? Se a gente tem um conhecimento, né, de geometria, a gente vai olhar e vai falar, isso é um quadrado realmente. A gente vai concordar com a opinião desse aqui e não desse, né? Essa opinião aqui está mais fundamentada, tem uma base maior de conhecimento que provavelmente essa aqui, tá? E aí a gente vê, né, que, por exemplo, se você tomar vacina, vai se tornar um jacaré, né? A gente ouviu muito isso aí na época da pandemia. Por que eu falo, né? E aqui eu trouxe aqui, ó, uma opinião de um analista, uma pessoa especialista no assunto, que analisa realmente. Porque não é, às vezes você olha para a pessoa, né? Aí tem um cargo, uma pessoa famosa, tem um cargo de poder, e às vezes a gente espera que essa pessoa tenha uma opinião boa, né? Tenha uma opinião correta, mas nem sempre tem. Então, você precisa ter a sua opinião. Então, eu estou falando um montão de coisas aqui. Vocês têm que concordar comigo? Não. Vocês, a princípio, o que eu estou falando é verdade. Mas você tem que analisar, né? Se vocês verificarem que eu estou falando um montão de coisa que não condiz com o que outras pessoas, por exemplo, professores de português, falavam ao longo de toda a sua vida, você tem que acender uma luzinha e falar, tá falando alguma besteira aí, você tem que começar a raciocinar e pensar sobre isso. Não é porque uma pessoa é famosa, porque é influencer, porque é o presidente da república, que é a autoridade máxima do país, fale alguma coisa, você vai acreditar naquilo só porque é aquela pessoa que está falando. Pessoa da esquerda, pessoa da direita, um montão de gente falando a mesma coisa, você tem que analisar, você tem que ter essa capacidade de ter a sua opinião, porque a opinião é um juízo individual. Na redação, eu vou falar um montão de coisa aqui que vocês podem usar, mas vocês têm que ter a opinião de vocês, o pensamento de vocês. Vocês têm que analisar e ver o que eu estou falando, se aquilo é coerente, verdade ou não. Então, a opinião, o mais importante é o quê? Ela deve ser fundamentada. Ela precisa ter fundamento, ela precisa ter uma base, ok? Não é quem fala só, né? Só. Aquela pessoa tem que ser confiável, né? Pelos atos, não pelo aquilo que fala. Aquilo é um pesquisador. Pode ser até que mais tarde aquilo se verifique como uma incorreção, mas a princípio que todo mundo erra, né? Mas não por má fé, não por desconhecimento, tá? Bom, e aí eu vou deixar aqui para vocês, rapidinho, vocês vão pausar o vídeo aí, que depois eu vou dar a resposta, baseado no que a gente viu aqui, né, naqueles textos motivadores, só para vocês relembrarem. Aí eu trouxe aqui algumas frases sobre esse tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tem aqui, ó, 6 frases, e eu quero que vocês, diante disso que eu falei, o que é fato, o que é opinião, fato é uma verdade, opinião é aquilo que você pensa em relação a alguma coisa, é um juízo de valor individual, né? Então, tenta descobrir aí dessas frases o que é fato e o que é opinião. O que vocês acham que é uma coisa ou outra, tá? Pause o vídeo aí e aí
depois que vocês responderem, vocês voltam o vídeo, eu vou continuar aqui falando, ok? Bem, se vocês forem observar, eu até deixei fácil aqui para vocês, ó, essas 3 primeiras frases aqui são fatos e as últimas 3 são opiniões. Vamos analisar aqui, ó. Existe violência contra a mulher na sociedade brasileira. Existe alguma coisa que vocês estão observando aqui que possa ser opinião de alguém ou isso é um fato? Até diante disso aqui, ó, é uma realidade, é algo que acontece na sociedade brasileira. É um fato, né? Existe violência contra a mulher na sociedade brasileira. Sim, existe, é um fato. É uma opinião? Não, é um fato. Então, isso aqui, ó, não é uma tese que você vai colocar lá na tua redação. Isso é um fato, tá? Isso aqui, ó, mais de 50% da violência contra a mulher é física. Estava escrito aqui, ó. Então, isso aqui é um número, né? É um número, normalmente um número é um fato. É uma coisa que foi estudada, pesquisada, tem um documento, um relatório. É um fato, tá? A violência contra a mulher na sociedade brasileira persiste. É um fato. Estava falando aqui que persiste. Esse persiste pode até dar uma ideia de opinião. Porque alguém pode falar, não persiste. Mas se você tem os fatos aqui, você comprova, isso é um fato, tá? Aqui, no caso, é um fato, tá? Bom, aí vamos às próximas que são opiniões, ó. Um dos tipos mais cruéis, ó, cruéis, lembra da adjetivação? Cruéis, coloquei um adjetivo, ó. Cruéis de violência que a mulher no Brasil fica exposta é a física. É parecido com isso aqui, ó, mas eu usei esse, ó, um dos tipos mais cruéis. Alguém pode achar que não é cruel, violência contra a mulher, violência física. Alguém pode achar que é só um tipo de violência, uma violência normal. Pode achar que não é cruel. Então, quando eu falo que é cruel, é a minha opinião. Pode não ser a sua, tá? É um fato? O cruel, isso aqui é um fato. Um dos tipos de violência que a mulher fica exposta é a física. Isso é um fato. Baseado no fato, né, a minha observação, a minha visão, o meu ponto de vista sobre esse fato é que ela é cruel. Então, é a minha opinião. A persistência contra a mulher na sociedade brasileira é histórica. É minha opinião. Eu estou dizendo que a persistência que acontece contra a mulher tem um fator histórico aí. Ela vem relacionada à histórica. Você pode falar que é cultural, você pode falar que é legal, você pode falar que é várias outras coisas. Então, eu disse que é histórica. É minha opinião. A persistência contra a mulher na sociedade brasileira é inadmissível. Então, é minha opinião. É inadmissível. Você pode dizer que é outra coisa. Entenderam? Então, o fato e a opinião, eles se confundem um pouco, realmente, tá? Por isso que, para escrever uma redação, vocês têm que discernir, conseguir separar o que é fato e o que é uma opinião. Por quê? Porque na hora da redação, muita gente coloca o fato como tese, como aquilo que vai ser utilizado para você escrever. E aí, se você não tiver tese ali na redação, na introdução, você vai perder muito ponto. Então, você tem que definir uma tese. A gente vai trabalhar nisso, tá? Mas você tem que entender, quando eu falar, ó, isso é uma tese, você saber que não é um fato e não é uma opinião, tá? Ou é uma opinião, mas com mais coisas aí, tá? Então, tudo bem? Entenderam aqui o que é fato, o que é opinião? Bom, vamos voltar lá para... Se tiver alguma dúvida, eu vou tentar tirar mais um pouquinho agora, né? Então, eu já vi lá que opinião, juízo de valor individual e não precisa apresentar justificativas. Então, vamos pegar esse quadro aqui, ó, Noite Estrelada de Van Gogh, que eu não entendo nada de pintura, tá? Eu sou horrorosa para isso. Eu olho o quadro assim, eu acho tudo a mesma coisa, um borrão lá. Enfim, se eu fosse olhar esse quadro, eu ia falar que ele era belo, é feio, maravilhoso, é muito importante. Poderia falar essas coisas aqui. Seria a minha opinião, seria a opinião de vocês, eu ia achar belo, vocês iam achar feio, o contrário. Tudo isso aqui, ó, são opiniões. Ele é alguma coisa e é um adjetivo, né? É belo. Alguém pode questionar que é isso. É a opinião de outra pessoa, ok? Bom,
Eu tenho agora que tratar, na opinião, quando eu tenho uma opinião, eu posso inserir algo que a gente chama de argumento. O que é o argumento? O argumento, eles são as razões pelas quais eu creio que aquilo seja daquela forma. Então, lembra que eu falei assim, a tese ela é um ponto de vista, mas ela não é só um ponto de vista, ela tem um fundamento. O fundamento são os argumentos. Eu me baseio, eu me alicerço, eu dou sustentação à minha tese com os argumentos que eu vou falar. Então, o que são os argumentos? São essas razões pelas quais eu creio que seja assim. Por que eu acho que o Flamengo é o maior time do Brasil? Porque eu acho que ele tem a maior torcida do Brasil, então para mim é maior. Alguma pessoa pode falar, é o Santos. Mas por que é o Santos? Porque o Santos teve o maior jogador do mundo. Então ele é o maior time do Brasil. Outra pessoa poderia falar assim, é o São Paulo. Mas por quê? Porque ele ganhou mais vezes o campeonato mundial. Então, por isso ele é o maior do Brasil. Você vê que sempre eu falo assim, por que o Flamengo é maior, porque ele tem a maior torcida, o Santos é maior, porque... Ou seja, são as razões pelas quais eu acho que aquilo seja isso. Então, assim, o argumento, ele é essa base, né? O argumento, ele precisa ser sustentado por quê? Informações, dados, estatísticas e pesquisas. Então, assim, eu tenho que argumentar, eu tenho que usar razões sustentadas, né? Eu não posso falar assim, eu falei, porque a maior torcida, ou seja, eu tenho informação sobre isso. Aí eu tenho uma estatística, tem lá foi feita uma pesquisa. Então, isso é um argumento bom, porque são razões que eu creio, mas são fundamentadas. Eu não tirei da minha cabeça só porque é meu time. Né? Eu poderia, se eu fizesse isso, seria uma opinião, como eu falei, a minha opinião. Mas quando eu fundamento com coisas, né, com informações, com dados, com estatística, com pesquisa, eu pego argumentos e encaixo ali na minha opinião, né, para dar base à minha opinião, certo? E aí, esse argumento é mais ou menos, né, aquele mesmo que vocês veem quando vocês fazem, trabalham com lógica, tá? É a mesma coisa lá. Todo homem é mortal, se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O argumento que a gente vai usar são argumentos lógicos também, tá? Argumentos que eu vou ter uma lógica para criar aquilo ali, eu não vou falar qualquer coisa, tá? Eu tenho uma lógica para falar sobre aquele meu argumento. Então, vamos pegar aquele quadro, né, que eu teria dito lá. Esse quadro, vamos supor que eu, que não entendo nada de quadro, desculpa, iria falar sobre esse quadro. Eu ia falar assim, esse quadro é belo, pois usa o azul e amarelo de forma magnífica. Alguém poderia olhar essa frase e dizer, isso é um argumento, né? Ele usa o azul e amarelo de forma magnífica. Bom, poderia. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse quadro é um dos mais importantes do Van Gogh, pois foi uma das únicas obras pintadas sem a existência de um modelo real, de uma figura real como modelo e considerado como abstração. Então, você vê, leia essa frase aí, vocês vão ver que a forma como a pessoa escreveu isso aqui, ó, o que ela usou, né, sem a existência de um modelo real, né, é uma abstração, então é uma matéria essencial para o modernismo, ou seja, ele usou argumentos dizendo que esse quadro, a forma como ele foi pintada, ele é por isso, né, por isso que ele é importante. Não é importante porque ele tem o azul e o amarelo. Isso aqui é quem não sabe falar sobre, não sabe encontrar uma sustentação importante com informações adequadas. Então, a gente vê que isso aqui não tem fundamento nenhum. Eu usei lá o que veio na minha cabeça, olhei isso aqui, não tinha conhecimento e falei. Alguém que tem conhecimento, ele vai entender o que é uma obra de pintura, ele vai saber o que é uma abstração, ele vai saber o que é o modernismo. Então, ele vai conseguir encaixar razões, né,
pelas quais a pessoa crê que esse quadro é um dos mais importantes, e não que ele é azul e amarelo, tá? Não é porque ele é azul e amarelo que ele é importante ou que ele é belo. Isso aqui é o quê? Apesar de eu ter dito magnífica, né? É uma opinião, mas é uma opinião rasa. É uma opinião que não tem sustentação. Ela cai. Né? Alguém que conheça vai falar, tá falando besteira, tua opinião. É uma opinião sua, tudo bem, vou respeitar. Mas esse argumento aqui é raso. Não vai ser considerado, né? Como algo forte. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala em redação. A gente tem que procurar argumentos que nos dê realmente sustentação, tá? Que seja de alguém que conheça, de informações que a gente tenha que sejam coerentes, importantes, claras. Tá? A gente vai ver como usar isso. E aí, vamos pegar então, definir, a gente já viu o que é fato, né? Fato é uma realidade, é aquilo, é uma verdade, e opinião, eu não preciso de justificativa nenhuma, é um juízo individual, eu gosto ou não gosto, é sim ou não, é bom ou ruim, né? Então, assim, é o que me parece, acabou, né? E a tese, qual a diferença aqui da tese para a opinião, né? Então, a opinião, ela se basta, por si só, ela se basta, uma opinião, não tem problema nenhum, eu tenho a minha, independente de conhecimento ou desconhecimento, eu posso usar o lado pessoal, tá? Diferente do fato que é impessoal. E a tese? A tese, a gente viu que para eu dizer que algo não é uma opinião somente, né? Eu preciso argumentar, eu preciso de argumentos. Quando eu junto a opinião com argumentos, aí sim eu tenho uma tese, tá? Então, quando eu falava que opinião, ponto de vista sozinho, ele não era tese, é porque para ter tese, eu tenho que ter argumentos, eu tenho que fundamentar isso, eu não posso ter só uma opinião. E aí, voltando lá para a gente ir para o Sócrates, né, a gente vai ver o quê? O que ele usou, na verdade, Aristóteles, né, não o Sócrates. Esse exemplo aqui de Sócrates, o que Aristóteles usou, né? Aquela mesma lógica lá, né? Das premissas e da conclusão que a gente tem. Então, todo homem é mortal. A premissa geral, né? Maior. Se Sócrates é homem, ou seja, a premissa menor, logo se chega a essa conclusão que Sócrates é mortal. Então, a mesma lógica que vocês usam lá na matemática e para várias outras coisas, né? A lógica começou aí, depois a ciência foi desenvolvendo e fez outras coisas com essa. Tem várias formas de fazer isso aí, tá? Mas é parecido com isso aí que a gente vai usar para pensar nos nossos argumentos. É algo que eu pego algumas premissas, algo que eu entendo que são razões lógicas para aquilo, né? E eu chego a uma conclusão para aquilo ali que eu quero falar. Então, eu tenho motivos e eu tenho razões que eu chego para uma conclusão, tá? Então, vamos pegar aqui de novo aqui o nosso papelzinho aqui que o Enem coloca lá, e diz assim, ó, a tese, né? É uma opinião a respeito do tema apoiada em argumentos, tá vendo? Então, para ter a tese, eu tenho que ter argumentos consistentes, coerente, coeso, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, o que seria o conceito da tese, né? É uma opinião, sim, é uma opinião, é um ponto de vista, a mesma coisa, opinião e ponto de vista, mas ela é crítica. Eu tenho que ter um ponto de vista crítico, não uma coisa só que eu vou falar. Tem que olhar aquele problema e ter uma visão crítica daquilo. Eu tenho que criticar aquilo, tá? Sobre um tema fundamentada em argumentos consistentes e estruturados. Ele está falando isso aqui, ó, consistente e estruturado. Então, o Enem quer que a nossa tese seja isso aqui, tá? Eu tenho que ter uma opinião crítica sobre um tema fundamentado em argumentos consistentes e estruturados. E aí, isso aí nos leva ao quê? Lembra aquela balancinha lá que eu falei sobre o texto? Isso aqui, ó, a nossa tese, ela tem que ser parcial, muito parcial. Eu tenho que entender por um lado, criticamente, eu tenho que, quando eu verificar aquele problema, eu tenho que falar, isso é sim e sim até o fim, não até o fim.
ok? Diferente de outros vestibulares que você pode dizer que sim ou que não. A sua opinião ali, em alguns vestibulares, você pode dizer, por um lado, é sim, por outro, é não. Mas você também tem argumentos que sim, argumentos que não, tá? Não pode juntar. Tem que ser por um lado ou pelo outro, você pode fazer isso também. Mas o argumento tem o argumento do sim e o argumento do não, o argumento do bom, o argumento do ruim. Tem que ter isso em mente. Mas para a gente aqui, o argumento tem que ser, a nossa tese tem que ser uma crítica sempre por um lado. Eu vou buscar argumentos que fundamente aquela minha opinião para um determinado lado, ok? Bom, vamos fazer algumas observações sobre a tese. A nossa tese, ela tem que ser clara, explícita e afirmativa. Então, aqui, clara, a gente já vai ver, coerente, coesão, a gente vai ver que tem que ser clara. Eu tenho que olhar e tenho que entender o que eu estou falando ali. E explícita é porque a gente vai ver que tem dois tipos de tese, a implícita e a explícita, tá? A implícita, você olha o parágrafo de introdução e você não acha a tua tese ali, você ainda não identifica ali exatamente o que é a tese. A gente vai optar por uma tese explícita. Ela vai estar escrita ali, o corretor vai olhar e vai identificar. E ela tem que ser afirmativa. Você não vai falar, isso não é aquilo. Não, isso é aquilo. Tá? O não, ele traz alguns problemas na hora de você escrever para você conseguir fazer com que aquilo, ele entenda que a tua opinião é diferente daquilo que você está escrevendo, é complicado. Então você vai dizer que é e pronto. É afirmativo, explícito e claro. Tem que estar ali. Ah, mas eu queria falar aquilo. Isso aí acabou. Não te pertence mais isso. Você queria falar? Fala, escreve. Aí eu pensei, escreve, tá? Tem que estar claro, explícito e afirmativo, tá? Outra situação, ela tem que estar fundamentada em bons argumentos. A gente vai ver quais os argumentos que a gente pode usar para a gente escrever. Mara, mas a redação do Enem, a gente não sabe o tema. A gente não sabe o tema, mas você vai ver que você já pode ter vários argumentos na tua cabeça. E ela tem que ser apresentada na introdução. Okay? Então, assim, a gente vai deixar isso claro a partir de agora. A nossa tese vai estar lá na introdução, vai ter os argumentos para fundamentar essa tese e ela está escrita lá, clara, explícita e afirmativa. Ok? Essa tese que a gente vai definir a partir de agora, desse tipo de tese. Bom, como eu faço então, Mara? Você disse que a opinião, eu posso dar opinião, do fato eu posso dar uma opinião, e da opinião eu posso transformar em tese, né? Então, como é que a gente faz isso na prática? Então, a gente poderia escrever assim, ó, uma opinião. Um dos tipos mais cruéis de violência que a mulher no Brasil fica exposta é a física. Lembra que eu falei que isso é uma opinião? Isso é uma opinião, não é uma tese isso aí, Mara? Não, não é uma tese. Por que eu acho? Aí vem a pergunta. Por que eu acho que um dos tipos mais cruéis da violência que a mulher no Brasil fica exposta é a física? Por quê? Qual o argumento, qual a razão, qual o motivo que eu tenho para achar isso? Aí eu vou dizer, aí eu vou transformar essa opinião em tese. Como é que eu transformo? Eu coloco o argumento, eu deixo de forma explícita. Aí eu vou escrever, ó, um dos tipos mais... Pois, porque, né, por esse motivo, né? Pois a família da vítima se desestrutura e aumenta o isolamento social desse grupo. Estou dizendo que eu acho que ela é um dos tipos mais cruéis porque ela não afeta só a vítima, a família da vítima fica toda desestruturada porque a mãe está ali, né, sendo agredida. E essas pessoas que estão nesse grupo aí, ela fica isolada, ela se fecha, tá? Isso aqui é minha tese, os meus dois argumentos que eu vou usar para dizer que aquela minha opinião, ela é válida, ela é forte. O corretor pode chegar e falar assim, pô, eu até posso não concordar com isso, mas tem lógica, tá? Porque muitas vezes vocês acham que tese precisa provar. Lembra que fato é que se prova? Opinião, ponto de vista, não se prova. Não essa prova que vocês acham que tem que ter o número, tem que ter. Não.
você fundamenta, você dá base para que aquilo seja uma probabilidade de verdade, de valor de juízo verdadeiro, ok? Então aquilo ali pode ter realmente aquilo ali é uma opinião válida, lógica. Lembra do argumento lógico? Tem lógica isso que você está falando, eu não concordo, mas tem lógica. Pelo menos isso a pessoa tem que ter lógica. Então, se eu falasse isso aqui, ó, a família se desestrutura, se você for analisar, desestrutura. Então, é um argumento lógico. E o isolamento social ocorre? Pode ocorrer sim. Então, se essas duas premissas acontecerem, eu chego à conclusão que a violência contra a mulher é um dos tipos mais cruéis. A minha tese é que é um dos tipos mais cruéis e o meu fundamento para falar isso é que a família da vítima se desestrutura e ocorre um isolamento social desse grupo, ok? Foi uma opção. É só essa? Não, porque é uma opinião, um ponto de vista. Então, pode ter vários argumentos. Outro, por exemplo, a persistência contra a mulher na sociedade brasileira é histórica. Isso aí é uma opinião, não é uma tese. Como poderia ficar uma tese? É histórica porque o Brasil culturalmente é patriarcal e não foram criados mecanismos legais suficientes para inibir essa agressão cruel e extremamente repugnante. Lembra que eu falei que tem que ser crítica? Você escreve uma tese com raiva. Raiva no ponto positivo, assim, de você externar toda a tua indignação. Aquilo não é um problema sério, social, grave. O Enem é isso. Então, você tem que externar aquela tua contrariedade com aquilo ali. Adjetivando, né, você faz isso. Então, eu disse aqui, ó, ela é histórica por quê? Quais os motivos que me levam a acreditar nisso, a ter essa opinião? Porque é um problema cultural, porque o Brasil culturalmente é patriarcal, ou seja, os pais é que estão acima, né? Quem não está ali é inferior, né? E aí também, os mecanismos legais, as leis, lembra que a gente viu lá? Não está sendo suficiente para inibir essa agressão. Qualquer agressão não é uma agressão cruel. Eu quis botar criticidade ali, minha autoria, que isso é importante. E extremamente repugnante, tá? Isso é inadmissível, lembra lá? Basta. É extremamente repugnante, isso é inadmissível. Essa é a minha opinião, essa é a minha tese, porque eu botei 2 argumentos. Outros aí, a persistência é inadmissível. Por quê? Pois apesar de serem vítimas, né, elas ainda contam com preconceito e continuam perdendo suas vidas, como mostra o índice de violência física apresentado lá no mapa de violência de 2012. Então, você vai ver que eu quis dizer que ela é inadmissível, não se admite mais, porque além dela ser vítima, ela é vítima disso, mesmo assim as pessoas tratam ela com preconceito, um argumento, né, um motivo que eu estou falando, porque que eu tô fundamentando isso. E esses níveis de violência, eles aumentam ainda cada vez mais, né? Elas perdem ainda suas vidas. Elas são vítimas, são tratadas com preconceito e ainda por cima perdem suas vidas. Por isso que é inadmissível, não se pode admitir mais isso. Entendeu? Então, assim, quando eu pego minha opinião, pego o fato, transformo minha opinião e coloco argumentos, motivos pelos quais eu entendo que aquilo ali eu posso chegar a uma conclusão da minha opinião, eu chego a uma tese. Então, percebam que tese, eu não pego do nada assim, eu vou escrever uma tese. Não, você olha o tema, pega lá as palavras do tema, vê se você entende o que é aquilo. A partir daquilo ali, aquilo é um fato. Pense assim, ó. O tema é um fato, o Enem está falando que aquilo é um fato, aquilo é uma verdade, aquilo acontece. Para o Enem é assim, aquilo acontece, é real, aquilo é um problema. Ele ainda diz que aquilo é um problema. Bom, eu tenho que pegar aquilo ali e transformar na minha opinião. Estou dizendo, aquele problema é o quê? Eu adjetivo aquilo ali, eu falo que ele é alguma coisa. E depois eu digo que ele é aquilo por causa de 2 coisas, que são os meus argumentos e que eu vou desenvolver lá nos meus parágrafos de desenvolvimento. Então, isso é um projeto que eu estou fazendo. Peguei o tema, transformei em opinião
Essa opinião, eu boto 2 argumentos nela e transformo isso em tese, que eu vou desenvolver lá no meu parágrafo de desenvolvimento e depois, como isso é um problema, eu vou dar uma solução. Ok? A gente vai ver vários tipos de tese que a gente pode fazer, várias introduções, mas vocês conseguiram entender que a tese ela é um caminho, é uma opinião, que aí eu boto fundamentos, boto motivos, e aí, assim, a minha opinião fica fundamentada para que eu possa escrever depois e desenvolver isso, porque aqui eu só estou falando que é, mas depois eu tenho que dizer por que é, tá? Parágrafo de desenvolvimento é exatamente isso, você dizer por que ocorre que a família da vítima se desestrutura, por que existe um isolamento social, por que eu acho isso? Não é simplesmente você pegar e jogar, mas o primeiro passo é esse, tá? Então, aqui vamos pegar o exemplo lá que a gente viu, né? Como é que a pessoa que fez, ó, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Isso é opinião? Isso é um fato, né? Ela pode até, puxando muito, pode até a opinião ter apresentado aumentos significativos, né? O significativo. Mas isso é mais um fato do que uma opinião, né? De acordo com o mapa da violência, o número de mortes por essa causa aumentou. Isso tudo aqui, ó, de 1980 a 2020, isso aqui é uma informação. É um fato, tá lá, tá escrito, é uma informação. Isso aí não é opinião. E a gente vai chamar isso de repertório, tá? Mas isso aqui é um fato. Tá lá, tá escrito lá. Além da física, o balanço de 2014 é um fato. Relatou cerca de 48% de outro tipo de violência contra a mulher. É um fato. Dentre esses, a psicológica. É um fato. Tem pesquisa, tá lá. Não é a opinião dela, é um fato. Ela trouxe esses fatos para dar a sua opinião. Agora ela vai ter um ponto de vista sobre isso, a visão que ela vai ter sobre aquilo. Ok? Nesse âmbito, nesses fatos todos aqui que a gente está vendo, pode-se analisar que essa problemática, que esse problema, aí ela está dando opinião, está dizendo que isso tudo aqui é um problema. Mas dizer que problema é uma opinião? É. Só de você falar isso é um problema, é uma opinião. Você pode dizer que isso não é um problema. É a tua opinião também. Então é a opinião dela, isso é um problema. Mas é simples assim falar que é um problema? É assim, é a tua opinião. Por enquanto é. Nesse âmbito, você pode analisar que essa problemática é um problema, opa, está dando a opinião dela, persiste, ainda está falando que isso persiste, por ter raízes históricas e ideológicas. Por que você acha que a violência, esse âmbito aqui, essa violência ocorre no Brasil há décadas? Por que você acha que isso é um problema que persiste? Ela acha que isso persiste porque tem raízes históricas e raízes ideológicas. O que é isso aqui? Os motivos pelos quais ela acha isso. O que é isso? Os argumentos. Ok? São os argumentos que ela usou. Então, para eu identificar uma tese, eu faço isso. Eu verifico qual é a opinião que a pessoa está dando e em que base que ela está dando aquela opinião. Os argumentos que ela está usando. Lembra que eu falei que a tese tem que ser explícita, clara? Tá aqui, ó, tá claro. Ela disse isso. Tá explícito. Se ela falasse assim, nesse âmbito se pode analisar. Eita ferro. Nesse âmbito pode-se analisar que essa problemática persiste. Se ela acabasse assim, ela estaria falando uma tese implícita, ela não estaria dando os argumentos dela, tá? Aí seria como se fosse uma opinião só. Por isso que eu falo que eu não gosto de usar esse termo. Para mim, tese tem que ser explícita, tá? Mas pode ser implícita? Pode. Mas eu não gosto. Eu gosto que quando o corretor olha, ele já enxerga. Isso aqui é uma tese. Ela explicitou, ela botou aqui. Tá o tema aqui, ó, persistência da violência contra a mulher, e tá a tese. É isso que tem que ter na introdução, beleza? Então, eu gostaria que fosse assim. Por isso que eu falo que eu acho melhor assim, desse jeito. Bom, e aí a gente
pensar sobre isso, eu gostaria que vocês olhassem o seguinte: a opinião, ela deve ser sua, como eu falei, tá? Sua. E tem esse cara aí, esse Blaise Pascal, eu não conheço ele, mas eu vi esse que ele falou e eu achei a opinião dele válida, que ele diz assim, ó: o homem é apenas um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Ou seja, caniço é aquele negócio pequenininho, né? O mais fininho, aquele bambuzinho mais fininho, canicinho, né? Que a pessoa fala assim, tua perna parece um caniço bem fininho. O homem é o mais fraco, é o caniço mais fraco da natureza. Mas, apesar dele ser o mais fraco, ele é pensante. Isso é que faz a diferença no homem. Não sei se para bom ou para ruim, mas o homem é diferenciado porque ele pensa, tá? Ele pensa. E ele pensa com a sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Ele pensa, vocês são capazes de pensar com a cabeça de vocês. Cada um tem que pensar com a sua cabeça. Mara, mas aí eu não vou olhar a opinião dos outros. Claro que vai. Olha, eu estou trazendo aqui a opinião desse cara aqui. Eu analisei, eu acho realmente isso aqui. O homem é muito fraco na natureza, né? Você vê que tem animais aí que se quisesse estraçalhava o homem. Mas o homem pensa. Ele consegue criar instrumentos para ele se proteger. A gente vai ver isso tudo aí. Então, ele pensa. E é isso que a gente tem que fazer. A gente vai ter que pensar para criar as nossas teses, as nossas opiniões, tá? Pensar. Para não acreditar nisso aqui, ó. Ok? Não acreditar nas coisas que as pessoas falam pra gente. E não se prejudicar, né? Se você virar um jacaré, o problema é seu. Se você se vacinar, você vai virar um jacaré. E muita gente acreditou. Por quê? Porque pensou com a opinião dos outros. Mas ele era o presidente. Não deveria ter falado isso. Concordo. Mas falou. E aí você tem que parar para pensar assim, nem tudo que você ouve por aí, mesmo quando é de alguém que deveria ser confiável, é um fato que você tem que analisar e tem que ter a sua opinião sobre aquilo. Você alguma vez viu alguém virando jacaré depois que tomou vacina? Olha como é que seria simples a pessoa ver que isso não é verdade. Eu já vi alguém virando jacaré depois que tomou uma vacina? Não. Então, o que essa pessoa está falando aqui, apesar de ser um presidente da República, não é um fato. Então, a minha opinião, eu deveria me basear nos fatos, nas coisas, na realidade, nas coisas que eu vejo, não nas coisas que os outros ficam falando, mesmo que esse outro seja um presidente da República, um ex-presidente da República, tá? Então, assim, você tem que analisar a tua volta. Olha para a tua volta. Isso é uma realidade? Não é uma realidade. Eu não vejo isso acontecer. Isso não acontece. Não acontece. Então, você tem que duvidar daquilo, tá? É isso que eu quero que vocês passem a fazer. Duvidem, questionem e aceitem até, né? E aceitem. Nunca vi esse cara, mas o que ele falou, ele pode ser um cara terrível, mas a opinião dele, o que ele falou, eu vejo sentido nisso, pelo que eu observo nos acontecimentos. Eu entendo que isso aqui é uma opinião válida, uma opinião que eu posso seguir, por enquanto. Esse aqui, apesar de ter sido o meu presidente no meu país, eu não aceito isso aqui, porque isso é mentira, isso é irreal, ok? É irreal, então eu não posso seguir a opinião dessa pessoa aqui, ok? Eu não posso basear a minha opinião segundo ele, tá? Bom, e é isso que eu queria falar com vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre fato, opinião e argumento e tese. Isso é fundamental. Se vocês não entenderam, volta de novo, pergunta, tá? Não deixe... eu tenho visto que poucas pessoas têm olhado os vídeos, mas vocês que têm olhado, não fiquem com pergunta, porque vocês não estão perguntando e eu estou entendendo que vocês estão na boa aí, tá? A partir de agora, se vocês ficarem com dúvida, vai ser terrível. Vocês não vão conseguir escrever as redações, tá? Principalmente para a gente fazer o projeto de texto, a gente tem que ter
Isso aí tem que estar bem firme na nossa cabeça, tá? E na próxima aula a gente vai continuar mais ou menos com esse tema, só que vendo agora os argumentos. Como é que eu chego a esses argumentos aí para montar a minha tese, tá bom? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês, que Ele esteja com vocês, ok? Fiquem com Ele.